Talvez você não consiga enxergar muito bem, mas aqui nessa moeda de R$ 1 você vai ter mais ou menos a mesma imagem, um pouco diferente, a mesma personalidade com uma coroa, que é uma imagem meio grega, com uma coroa na cabeça. Então são três moedas diferentes, uma de 5 centavos, uma de 10, as duas antigas, tá? De 95 e 97. Depois elas mudaram, e uma de R$ 1. Todas com a mesma coroa no seu anverso, se eu não estiver fazendo confusão. Mas o exemplo aqui ele vai servir independente de, como eu não sou nenhum conhecedor de moeda, a importância da moeda aqui vai ter utilidade e você logo já vai perceber e concordar, espero eu, comigo. Não existe moeda de 3 lados, certo? Uma moeda só tem 2 lados. Por coincidência ou não, a nossa mentalidade, a nossa psique, eu já falei muito aqui no canal, está dividida em 2 lados. Nós temos uma, vamos dizer, predominância ou facilidade incrível de dividir as coisas ligadas principalmente ao comportamento humano, de certo, errado, sim ou não, bem e o mal, e por aí vai. Daria para ficar aqui. Tem um livro a respeito disso chamado Maniqueísmo Social, ainda sem edição, em que eu provo que todo comportamento humano, tirando os verbos, está ligado a uma substância, né, um substantivo e a um advérbio que tem sempre os seus pares de opostos. Por isso que eu digo aqui que na linguagem, quando você for analisar o que alguma pessoa está dizendo, se você não estiver ainda muito apto de pegar logo de cara, você vai ter que pensar no oposto do que ela está dizendo para ver se ela está falando alguma coisa que é verdadeira ou não. Então, você deve estar pensando assim, mas como assim? Como é que é isso? Sim, eu chamo de essência modificadora. São as palavras que têm pares de opostos que vão te ajudar a entender o mundo que você vive. Por isso, o mal está sempre falando, né? Você pode ver esses caras aí dizendo assim, nós precisamos acabar com o discurso de ódio. O discurso de ódio é deles. Por isso fica fácil até você descobrir. Quem está falando sempre o bem, está sempre praticando o bem, ele não precisa ficar dizendo essas baboseiras que a esquerda diz. Então o cara fala assim, precisamos acabar com o discurso de ódio, precisamos de mais alegria, precisamos de mais felicidade, precisamos de mais paz, mais tolerância. Na grande maioria das vezes, se você juntar 3 ou 4 palavrinhas diferentes dessas, você vai descobrir que o cara está, na verdade, fazendo exatamente o contrário. Ele é o causador da guerra, ele é o causador da discórdia, ele é o causador do ódio, ele é o causador da ruptura, ele é o causador, né, que está dividindo as pessoas em raça, credo, cor, classe. Ele precisa dividir para conquistar. Já tem livros provando que não existe aquela ideia de classe naquele período do Marx. Ele inventou tudo aquilo. Ele, do olhar podre dele, queria dividir a sociedade e conseguiu. Uma das piores ideologias que já se criou na Terra, causando ruptura e até hoje causando morte. Mas não é o tema do vídeo. O tema do vídeo é falar sobre essa galerinha que vem com esse discurso desgastado de dizer que é como se dissesse que uma moeda tem 3 faces. Uma moeda só tem 2 faces. E para explicar melhor, a questão é o seguinte: como é que vai ter uma terceira via, sendo que uma moeda só tem 2 faces? Só existe uma possibilidade. Ela vai ser, essa terceira via, uma variante de um dos 2 lados. Como essas 3 moedas do exemplo que eu dei aqui são 3 coroas praticamente idênticas ou a mesma personalidade, ao menos, se essa coroa pudéssemos considerar como a representação da esquerda, a única possibilidade que você teria era, se opondo a esta coroa, você ter variações da face oposta. Então você teria uma moeda de R$ 1, uma moeda de 5 centavos e uma moeda de 10 centavos. Se a pessoa entender o que eu estou falando, assim ela poderia ter 2 terceiras vias. Uma principal, uma direita principal, por exemplo, poderia ser uma representação... Caiu a moeda, perdão. Poderia ser uma representação aqui do governo Bolsonaro, por exemplo, que é o governo que está... E aí vem 2 outras com propostas diferentes, mas com todas se opondo à mesma coroa. Então você teria uma variante aí da direita, com alguma questão que não concorda com um, que não concorda com o outro,
mas em tese todos fazem parte da mesma face, certo? Agora você imagina se cada uma dessas moedas, se eu pegasse uma moeda de 25 centavos, uma moeda de 50 centavos e uma moeda de R$ 1. A de 50 centavos, se eu não me engano, é um barão aqui, eu não me recordo bem quem é, e a de 25 centavos é Marechal Deodoro. Me perdoe se eu estiver errado, porque não deu tempo de fazer a pesquisa direito e não é o objetivo do vídeo. O objetivo do vídeo é te dizer que são 3 moedas diferentes, de valor de face diferente e com 3 coroas diferentes. Então seriam 6 faces aqui. Então o máximo que você vai conseguir com esses caras que ficam falando de terceira via seria moedas que são totalmente diferentes. E não existe isso. Você tem, como o nosso cérebro, por mais que seja muito reducionista, tá? Num termo que talvez já esteja bastante ultrapassado, mas o eleitorado que não tem tempo de pesquisar, ou não tem interesse, ou enfim, uma combinação de coisas, ele vai entender essas questões de maneira mais simples. Ele vai querer saber se o cara é contra o cristianismo ou a favor do cristianismo. Se ele pelo menos respeita, vai. Se ele é contra a família ou a favor da família. Se ele é contra a vida ou a favor da vida. Se ele é contra a liberdade ou a favor da liberdade. Não se pode levar apenas no discurso, porque aí todos vão dizer que são cristãos, que são a favor da liberdade, da vida, mas os atos dessas pessoas entregam o que elas de fato representam e pensam. Então, se você tem um presidente hoje que é a favor da família, para se ter uma terceira via, essa terceira via teria que comprovar que ela também é a favor da família, mas que tem uma variante de alguma outra coisa. E assim vai com relação à vida. Não se pode vir com aquela ideia de socialismo e liberdade. Nada prejudicou mais a liberdade das pessoas do que o socialismo, que depois vira comunismo, que é uma variação muito... Fascismo, totalitarismo, comunismo, socialismo, são variações, né, muito filigranas ali, muito pequenininhas para você perceber o que é, qual a diferença. Sendo assim, o mais importante é você pensar, mas peraí, o que está acontecendo? Por que então tanta necessidade de se lançar uma terceira via? É para te enganar mesmo, enganar o eleitor. Se essa terceira via não é uma variação da direita, então ela não é direita, ela é falsa direita. E, por incrível que pareça, nós já tivemos eleições sem nenhum partido de direita no Brasil, há 20 e poucos anos atrás. E se você não ficar atento, você vai votar em alguém achando que é conservador e o cara não é conservador. Você vai votar em alguém que se diz de direita e não é de direita. A esquerda tem por si só a necessidade de mentir e de distorcer a realidade, já que ela em si é a própria mentira. Então, o que eles fazem? Eles lançam 3, 4 partidos de esquerda e fingem que são oposição entre eles, como já aconteceu entre partidos de centro-esquerda, por exemplo, como PSDB, MDB, PSOL, PT, e aí vai, nem vale a pena ficar citando aqui. Existem os de centro que vão para onde está batendo vento, eles vão. Existem os de centro-direita e os de direita. Os de centro-direita também tem alguma variação. Eu mesmo essa semana me filiei a um partido. Aliás, eu quero abrir um parênteses bem rápido aqui. Você deve se filiar a um partido. Você deve participar das eleições. Se não quer se filiar, não tem problema. Mas participe, ajude algum candidato de direita. Caso contrário, aquele espaço será ocupado por alguém de esquerda. Não tem escolha. Não adianta inventar, não adianta metralhar. Se você não optar por um lado e você não ajudar esse lado, aquela vaga lá em Brasília vai ser ocupada por um candidato de esquerda. Aquela vaga lá na LESP, na Assembleia Legislativa de São Paulo, vai ser ocupada por alguém de esquerda. Então não adianta ficar xingando, exorcizando a política. Ela não vai acabar, ela não vai desaparecer, e se tiver que ter, que tenha pessoas de bem lá. A própria ideia do canal aqui é de ajudar as pessoas a tomarem maior consciência dessas questões. E aí, para terminar o vídeo, a grande cereja do bolo dessa semana foi ver candidatos do Partido Novo, que saíram do Partido Novo, se candidatando ou se filiando, né, e dizendo que vão ser candidatos provavelmente no MDB, o antigo PMDB, do Temer, isso mesmo, acredite ou não. Gente do Novo saindo do Partido Novo para ir para o PMDB. E gente do Novo, que já saiu há um tempo, um ano, se eu não me engano, indo para o PSDB. Quando tem gente aí, você vê gente dizendo o seguinte, o liberal progressista, que é o caso do Novo, não estou dizendo que todos, mas boa parte do Partido Novo tomou conta lá.
que é o liberal PSDB, o liberal social-democrata, o liberal esquerda frustrada, aquele cara que já foi de esquerda, teve inteligência suficiente para perceber que não presta, foi para o liberalismo, mas continua sendo progressista. E o progressista, nos costumes, ele tem uma tendência a ir para o lado da esquerda. Então, toda vez que esse cara desce da moto, toda vez que ele desce do cavalo, toda vez que ele desce do muro, ele desce pelo lado esquerdo. Acredite ou não, é isso daí. Então, esses caras, gente até muito boa, que às vezes até eu tinha algum respeito ali pelo pensamento da pessoa, e agora ela está negando tudo que ela falava. Muito difícil, não tenho como negar que é muito difícil. Tento separar a pessoa que eu conheci, da qual eu respeito, da pessoa hoje candidata, e fico olhando e não parece que não junta A com B. Então é isso, não existe terceira via que não seja variação de uma das duas faces. Se ela xinga os dois lados, se é uma terceira, se diz uma terceira via que está xingando os dois lados, então ela é uma outra moeda, é uma outra coisa, é uma aberração. O eleitorado não consegue entender isso, e eu até entendo que é difícil mesmo de entender, nem vale a pena tentar estudar os casos, porque é uma mistureba desgramada. Então, assim, não vamos perder o nosso tempo. Então, nós não temos hoje uma terceira via de direita que represente uma alternativa, por enquanto, aos princípios e valores que o Bolsonaro defende, que são muito parecidos com os que eu defendo. Tenho críticas ao Bolsonaro, tenho que dizer aqui, não tenho problema nenhum com isso. Mas não vou gastar meu tempo fazendo crítica para ele, porque 99,9% da imprensa já faz esse papel aí, faz mal feito, aliás. Não é que faz bem feito, faz mal feito, cheio de mentiras, distorções, fake news, é a agência oficial de fake news. Então, assim, vamos encontrar candidatos, pessoas que defendam o liberalismo econômico, que defenda o conservadorismo, que defenda a tradição, a família, que defenda a liberdade, a vida. E aí sim, apoie essa pessoa. Sou a favor que você participe. Caso contrário, esse lugar vai ser ocupado por gente de esquerda. E aí fica a minha lamentação a esses candidatos aí que saíram do Partido Novo e que poderiam demonstrar, né, algum valor de fato conservador e liberal, e foram para o lado da esquerda. E agora vão vir com um discurso totalmente desconectado da realidade. Tenho dito muito aqui, fique atento porque o negócio não é fácil. Obrigado pela sua presença aqui no canal. Se você não for inscrito, se inscreva. Não deixe de dar o seu joinha caso gostou do vídeo. Clique lá no sininho para receber todas as notificações e ajude, passe para seus contatos, seus amigos, ajude a aumentar a relevância dos assuntos aqui abordados. Obrigado e até o próximo vídeo.